Boa tarde a todos. Que coisa boa, né? Sempre é bom retornar a essa casa. Bom, nós hoje lembramos que estamos no final do ano, né? Ontem nós festejávamos o nascimento do Mestre Jesus, não é isso? E nessa época é muito interessante, porque a gente primeiro lembra do nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo, muitos de nós acabamos por esquecer que Jesus deve nascer todos os dias entre nós, né? Porque não é só no Natal, mas tudo que Ele nos ensinou deve nascer e renascer a todo instante e em todos os momentos da nossa vida, porque assim, lembrando dele, se torna mais fácil compreender as tarefas do dia a dia. Além disso, nós também nesse período comemoramos a chegada de um novo ano. E é muito interessante porque normalmente até os especialistas, digamos assim, dizem que todos devemos, no final de um ano, ao início do que vem, fazer uma lista, né, de pretensões, de objetivos, de desejos para o ano que vem. Mas eu acredito, infelizmente eu acredito, que nós na maioria das vezes colocamos: quero uma casa nova, quero um carro novo, quero que meu filho ganhe um bom emprego, quero que a minha filha passe no vestibular, quero ganhar um aumento no salário, ou quero pegar um emprego que me pague melhor, né? A gente normalmente para pensar nos objetivos materiais. Então, eu hoje vim trazer um convite para nós, porque, em primeiro lugar, eu estou fazendo ele a mim mesma, porque eu também preciso me lembrar do que eu preciso pedir para o meu próximo ano, né? Então, a gente aqui fala primeiro para os nossos ouvidos, que estão mais perto, para depois ir ao ouvido de vocês. E uma coisa, nós aprendemos sobre o nascimento de Jesus e sobre o que é nascer para Jesus. O que Jesus nos fala sobre nascer? E uma das passagens mais emblemáticas, digamos assim, sobre nascimento, está quando Jesus conversa com Nicodemos, né? E nos fala então sobre a questão do nascimento. E ele diz assim: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, muitos de nós na noite de Natal às vezes até pensam, né? Não, que Jesus venha, que Jesus me ajude, que Jesus me dê força, que Jesus faça isso, aquilo e aquilo outro, né? Como se fosse Ele que tivesse que fazer e não nós. E aí Jesus diz: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí continua, né, os versículos, que é onde o
Nicodemos acaba questionando Jesus, né? Como um homem velho poderia nascer de novo? E por que esse nascer de novo? Eu não vou me deter basicamente nesse versículo, nesse capítulo, porque senão a palestra que eu quero dar vai se tornar outra, né? Mas o importante é nós lembrarmos destas palavras: ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Será que nós lembramos disso quando festejamos o renascer de Jesus a cada ano? Será que nós lembramos que nós precisamos também nascer mais uma vez e mais uma vez para aprendermos a ter e a ser verdadeiros filhos de Deus? Porque para nós que ainda somos aprendizes dessa escola chamada Rumo ao Reino do Pai, nós precisamos voltar muitas vezes nos temas estudados para relembrarmos a matéria e podermos seguir à frente, seja em outras encarnações ou na própria vida encarnada. Quantas vezes a gente tem momentos de grande alegria que acaba esquecendo de agradecer. E aí, quando vem uma derrota, a gente reclama, pede ajuda e novamente, quando tudo melhora, a gente esquece de agradecer. Ou a gente reclama de estar sozinho, de nada conseguir, mas não lembra de levantar os olhos e falar com Deus ou com o nosso Mestre Jesus. E também, claro, pessoa muito importante e uma das principais dessa figuração, que é Maria, nossa grande mãe, e que como mãe também tem o seu sentimento todo especial para cada um de todos os seus filhos, né? Então, importante lembrarmos nessas datas, e não somente nelas, mas principalmente aproveitando, né, todo o clima que normalmente se faz de muito amor, de muitas emoções, para procurarmos renascer, nascer novamente dentro daqueles princípios que o Mestre Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E aí, por que não transformarmos o nosso próximo ano em missões? Missões de nos tornarmos mais calmos, mais amáveis, mais complacentes, mais irmãos dos nossos irmãos, né? E para lembrar de missões, eu trouxe do livro de Marcel Souto-Maior, As Lições de Chico Xavier, para quem acredita e para quem quer voltar a acreditar. É um livrinho fininho, mas bem interessante, porque conta alguns casos que o próprio Chico gostava de contar, né? Um deles que eu me lembro assim de cara é quando ele passou aquele aperto no avião, né? Porque o Emmanuel falou para ele: se for para morrer, morra com dignidade. E ele lá gritando apavorado porque o avião estava balançando. Então ele traz essa lembrança para a gente, porque Chico, apesar de ter passado sempre um ar muito sereno, muito calmo, ele também era muito alegre e cômico também. Chico ria, como todos nós, né, de coisas engraçadas. Porém,
também sempre muito sério, sabia olhar com retidão tudo aquilo que se passava em sua vida. Então, para Chico, o sentido da missão era assim: ele foi movido do início ao fim da sua trajetória pela certeza de que tinha uma missão a cumprir. Então, para quem acha assim que chegar até perto de Jesus está muito longe, quem sabe a gente tente chegar um pouco mais perto de Chico, que era relativamente um humano como nós, né? E ele, então, uma das coisas que ele fazia era ver que na vida todos nós temos uma missão, do início ao fim da nossa trajetória. Então é bom nós lembrarmos disso, que a gente realmente não veio para cá a passeio. Nós viemos fazer alguns o ensino infantil, outros podem já estar no fundamental, se não me engano. Para quem é mais novo como eu, assim, deve lembrar do primário, depois do ginásio, né? E nesse tempo, a gente ainda é iniciante na escola, da mesma maneira como somos ainda alguns pré, alguns já e alguns pós-iniciados nesse planeta, nessa escola chamada Terra. E nós viemos para cá justamente para aprender e com a missão de nos formarmos, ou pelo menos nos esforçarmos ao máximo para completar o nosso ano, entre aspas, anos de vida terrena, da melhor maneira possível. E, se possível for, pelo menos com o diploma de formado nessa etapa da escola, né? Então, seguindo o jeito, a maneira de ser e de pensar e agir de Chico, nós podemos compartilhar com ele a certeza. E a partir de termos essa certeza, a gente consegue ver com mais clareza as razões de todas as provas que essa escola nos faz. Por quê? Porque passar pelas provas é uma maneira de mostrarmos o quanto estamos sabendo da matéria que estamos vivendo. Hoje eu estou com uma companheira aqui me ajudando na concentração. Ela cutucou, eu pensei que era alguma coisa. Voltando, sua fé nesta missão era tanta que ele abriu mão de tudo, de dinheiro, de sexo, a chance de construir a própria família, para se dedicar e divulgar a doutrina espírita e difundir a prática da caridade no Brasil. Aí vocês, como eu, talvez, ou não, porque eu ainda sou muito pequenininha, vão dizer assim: eu não tenho ainda condições de abrir mão do dinheiro que me alimenta, que me sustenta, que cuida da minha família. Eu ainda não consigo abrir mão da minha família. Viver em família para mim ainda é muito importante. E aí eu digo, tudo bem, porque cada um de nós vem com o seu programa. Chico veio com uma programação, que era basicamente servir não a uma família, não a um emprego, mas sim servir ao próximo, acreditando já e tendo em si a certeza de que o seu sustento, o sustento daqueles que ele sempre amou, cuidou, seria de alguma forma garantido. Como aconteceu? Passaram dificuldades, né? Família de Chico, porém nunca ficaram completamente desamparados.
mas nós podemos ter, como Chico, a ideia e a prática da caridade. E caridade é algo que não necessita de uma moeda para ser executada, porque a caridade é o ato que fizemos gratuitamente a qualquer um de nossos irmãos, com o estender das mãos, com o brilho de um sorriso, com um abraço afetuoso. Caridade é ver o outro como um igual a nós mesmos, seja ele na situação que estiver, do sexo que for, da cor que tiver. Isso é caridade, é dar do que temos de mais preciosos, que somos nós mesmos e o amor que Deus implantou em cada um de nós. Tinha ele uma meta a cumprir, um cronograma rígido, determinado a ele pelo guia Emmanuel. Chico teve Emmanuel no seu pé, como a gente diz hoje, né? Emmanuel não dava folga para Chico. Começou com 30 livros, depois para 50, 100, depois livros para sempre, até o fim. Ele não parou, né? Emmanuel não deu folga para Chico. E ainda, não só bastando isso, ele ainda anunciava para Chico as metas de cada etapa que cabia a Chico cumprir plenamente a programação traçada em outros planos e planos invisíveis ainda. Porque Chico não trabalhou só para nós e conosco, mas trabalhou com toda uma espiritualidade que também necessitava dele e dos seus trabalhos. Então, vejam, digamos assim, quão sortudos somos nós, porque a gente não tem um Emmanuel ali no nosso pé, dizendo, vai, faz agora. Está com dor? O que tem? A dor vai junto e a dor volta junto. Não é por isso que vai deixar de trabalhar. A gente não, né? A gente está com dor, aí hoje eu não posso ir. Estou com uma enxaqueca e ninguém reclama. Agora Emmanuel com Chico não dava chance. Então, né, a gente tem até ainda a benevolência do Pai, porque ele sabe que nós ainda somos, na grande maioria, iniciantes nesse aprendizado. Então ele não nos cobra demais, mas ele nos deixa exemplos para que nas programações do nosso ano vindouro possamos lembrar deles, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos e quem sabe um pouquinho, né, daquilo que eles faziam em talvez um mês, uma semana, quem sabe nós consigamos durante o ano todo que se aproxima. É uma possibilidade, né, de colocarmos como meta. De olhos fechados, em transes, testemunhados por multidões, Chico passava para o papel em velocidade vertiginosa, poemas, crônicas, romances, cartas, todos assinados por mortos ilustres ou desconhecidos. Escrita automática? Plágio? Autossugestão? Intercâmbio mediúnico? Chico ia em frente, imune às dúvidas, movido por uma fé inabalável. E isso aqui é fantástico, porque nós desistimos muito fácil, né? Alguém olha para a gente e diz assim, ui, que roupa feia. Pronto, a gente poderia estar se amando, né? Se olhou no espelho e disse, ai, tô ótima, tô super bem assim. Saiu ali, alguém olhou e disse, credo, que roupa feia. Em vez da gente olhar e dizer, ah, é? Ai, pois eu estou me amando assim, a gente faz o quê?
baixa a cabeça, vai para casa e troca de roupa, botar aquela do mesmo dia, de todo dia, com a mesma cara, para agradar os outros. Só que quem não agrada a si mesmo, não consegue agradar ninguém. E Chico, por mais que tivesse sido questionado, né, chamado de uma pessoa que fazia plágio do que os outros escreviam, que insinuava, fazia o faz de conta da mediunidade, que ele não era médium coisa nenhuma, que tudo era fantasia de uma mente, para alguns até meio enlouquecida. O que ele fez? Mudou a conduta? Não. Chico se manteve irredutível, entregue aos ensinamentos, aos pedidos, aos comandos de Emmanuel, como de toda a pleia de bons espíritos, né? E não se abalou com nada. Ele se entregou. Até quando quiseram desmascará-lo com uma dita entrevista, né, a jornalistas estrangeiros, ele manteve a farsa dos jornalistas, porque ele já sabia de tudo, até o momento em que eles caíram em si, da besteira que estavam fazendo. Então, que também possamos nós, para esse ano vindouro, lembrarmos de que se nós realmente acreditamos num Deus que é Pai, num Mestre que é o nosso irmão, em Maria como uma mãe abençoada, e assim tantos e tantos outros irmãos, encarnados e desencarnados, que estão sempre nos motivando, apoiando as nossas causas, os nossos pensamentos, a nossa doutrina, que tanto nos ensina, que nós também possamos não rebater ninguém, mas nos manter firmes na nossa convicção de vida, no que os Espíritos e o Mestre Jesus nos ensinaram e continuam ensinando, e não nos abalarmos com comentários sem procedente, né? Comentários de quem, infelizmente, ainda não teve os olhos descortinados da falta do conhecimento sobre que é Deus, né? Sobre toda essa inteligência suprema e criadora que nos fez filhos, com todas as condições e capacidade para exercermos a nossa filiação com devotamento, com calma, sabendo principalmente que Ele não exige nada de nós, mas nos dá o tempo que cada um de nós quiser ou precisar para seguirmos a nossa trajetória. Nas palestras pelo Brasil, costumo deixar uma pergunta no ar: qual a sua missão aqui? Criar filhos? Escrever livros? Uma resposta certeira a esta questão nos leva para frente e nos guia. É ela que dá um sentido, uma direção à nossa vida. Então, que possamos nós, meus irmãos, lembrarmos que missão eu me dou para esse novo ano. Que missão eu me dou para cada dia dos meus dias. O que eu quero? No que eu preciso, sinto vontade, necessidade, força para servir?
alguns é uma família, alguns são para muitos filhos, alguns são para entidades, alguns são para dar palestras, apoiar, enfim, cada um de nós tem a sua missão, o seu caminho a seguir e a cumprir. Nem sempre é como exatamente nós gostaríamos que fosse, né? Eu estou há 2 anos numa casa nova, né? Trabalhei casa espírita, trabalhei 20 e poucos anos numa casa e depois, há 2 anos, eu mudei para uma outra casa. E eu sou daquela que eu gosto de estar lá, né? O dia todo, e fazendo, e ajudando, ainda mais que essa outra casa onde eu estou agora, que é a Fabiana de Cristo, tem muitas atividades, uma casa plena de atividades, muita coisa, com muitos grupos, mas minha mãe adoeceu. E quando eu achei que eu ia estar lá o dia inteiro na casa espírita, porque já estou aposentada, né? Eu passei a ficar os dias inteiros, ou pelo menos uma boa parte deles, com minha mãe, que hoje mora comigo. Minha missão mudou, mas ao mesmo tempo ela continua a mesma, porque eu preciso ter amor, paciência, compaixão, dedicação, e assim eu dou a ela, dou a neta, que por muitas vezes também necessita, a filha, marido, e assim a gente vai, irmãs e irmãos da minha caminhada. Muitas vezes as coisas não funcionam exatamente como a gente pensa que deveriam ser, mas com certeza elas são da maneira que devem ser. E nem por isso nós devemos desanimar, muito pelo contrário, é servir ainda mais e com mais vontade, porque se ela não foi naquele meu capricho, ela veio agora como deveria ser. E se eu creio nisso, eu devo servir com ainda muito mais vontade e paixão, porque não fui eu que escolhi, mas sim fui escolhida para a missão. E como diz o Chico, o trabalho engrossa o fio da vida, o fio que nos deixa mais fortes, mais firmes, melhor segurados pelo Pai, porque é um fio que não tende a arrebentar por qualquer puxãozinho, mas sim que dificilmente alguém conseguirá parti-lo, porque ele está grosso do trabalho que nós executamos. Mesmo que seja colocar água em copos para servir alguém, mesmo que seja para dar bom dia ou boa tarde ou boa noite a alguém que chega ou se aproxima de nós, na rua, na esquina, no ponto de ônibus, enfim, aonde for. O trabalho engrossa o fio da vida. Aos amigos mais íntimos, Chico deixava escapar um trocadilho quase infame quando via multidões de plantão na calçada em frente à sua casa, à espera de um contato com ele. Ele dizia: pá, pessoal, pá! Encanava de longe quando já estava doente. Aliás, acenava de longe quando já estava doente. Paz, os admiradores retribuíam sem entender o recado. Enquanto ele falava pá, eles falavam paz. Cada um de nós pode dar o mínimo de si, nem que seja pá, meus irmãos, pá. E que a paz de Cristo, do Mestre Jesus, de todos aqueles que compartilham a nossa vida, que nos desejam
o bem, o amor, a prosperidade, seja ela física, material, moral ou espiritual. Quiçá possamos nos tornar cada dia mais plenos da verdadeira riqueza que nos leva ao reino do Pai, chamada amor. Obrigada a todos, que tenhamos uma trajetória futura, cada dia mais abençoada e mais cheia de luz. Obrigada, que assim seja.